O conceito de folga nos leva agora ao termo ASAP, ALAP, o as soon as possible e o as late as possible. E, como nós falamos já, nós temos aquele fantasma que representa para as atividades que possuem folga ou livre ou total, a condição de ser reprogramada e o espaço no tempo futuro máximo que elas poderiam assumir. Então faz sentido agora falar sobre o atributo as soon as possible, as late as possible. Esse atributo, então, ele pode ser apresentado aqui. Cronograma de projetos folga. Eu vou incluir aqui o atributo ASAP, ALAP. E por definição, ou por necessidade, ou pela melhor prática de programação, todas as atividades são as soon as possible. Quais seriam aquelas que poderiam ser o mais tarde possível? Com a vantagem de nós colocarmos uma atividade para ser feita o mais tarde possível. Vamos analisar então como que a gente poderia fazer isso. A alteração de uma atividade que possui folga livre para o mais tarde possível seria dizer que ela poderia ser reprogramada para que o seu início fosse levado até onde ela não atrapalhasse a sua ou as suas sucessoras. Então, se eu colocar aqui ALAP, as late as possible, e pedir para calcular, nós vamos ter o deslocamento dessa atividade, final 568, para mais próximo à sua sucessora. Aumentando com isso, ou criando até uma folga livre aonde não havia. A atividade 567, que precede a 568, possuía folga livre zero. Vamos ver isso? Possuía. E essa folga era livre por conta da sua sucessora para com o término da fase 2. Programar todas as atividades que são não críticas ou que não concorrem para o caminho mais longo do projeto, ou aquele caminho que venha comprometer o fator crítico de sucesso, se nós colocássemos todas aquelas que têm folga livre, filtrando folga livre maior que zero, e colocássemos todas como mais tarde possível, nós teríamos um cálculo pronto, todas o mais tarde possível, nós teríamos agora a condição de ver o conjunto reprogramado para que nenhuma delas apresente folga. Ainda temos algumas aqui. Então eu vou fazer diferente. Eu vou voltar à condição original. Todas são ALAP. E vou pedir para que todos que têm folga total sejam classificadas como ALAP. Todas que sejam igual a zero, ou seja, não que tenha maior que zero, que tenha alguma folga, todas elas seriam ALAP. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Todas então aqui serão realizadas o mais tarde possível no nosso planejamento, no nosso cálculo. O caminho crítico, o caminho fator de sucesso
O caminho mais longo, que era definido por uma sequência, agora apresenta todas as atividades, consumindo todas as folgas, sendo produzidas o mais tarde possível, trazendo duas consequências para o projeto. Eu vou gravar então essa versão como a versão folgas ALAP, ainda a versão 2. E vou pegar todas as atividades e vou voltar a transformá-las em ASAP, mais cedo possível. Todas transformadas, reefetuando o cálculo, voltamos ao padrão original e eu vou aqui agora gravar como uma versão como ASAP. As soon as possible, o mais cedo possível. Vou aproveitar que nós temos dois planejamentos diferentes, um realizando e tendo um caminho crítico, que é um caminho mais longo, que define o prazo do projeto, e até um outro caminho definido como crítico aqui, esse ramo, por conta de restrições e fatores críticos contratuais. Vamos mostrar a diferença entre os dois usando um recurso da ferramenta. Comparação. Comparação com outro projeto. Vamos comparar esse com outro projeto. Esse é o ASAP, vamos comparar com o ALAP de mesma versão. Quais campos eu quero comparar? Já tem alguns pré-definidos, eu vou marcar todos e quero comparar todos. Quais campos do usuário eu quero comparar? Todos. Quais campos de dinheiro, custo eu quero comparar? Todos. Assim, eu vou mostrar aqui nesse diagrama e qualquer cálculo vai ser feito com o projeto comparado. Ok? Aqui nós vemos numa cor sombreada rosa, aonde estão as atividades do projeto comparado. O projeto comparado é o projeto ALAP. Esse é o ASAP, o mais cedo possível. Com isso nós vemos o que? Data de conclusão. Eu vou colocar aqui, botão direito, mostrar colunas, início. E vou colocar botão direito, mostrar colunas, término. Só que não é o término só, é o término deste projeto, o término do projeto comparado ao ALAP e a diferença. Ele faz as contas e mostra para a gente, através de um outro modo, que vou gravar um outro layout, cronograma comparado. Dessa maneira, eu posso mostrar graficamente que as atividades do caminho crítico não mudaram de lugar, as atividades do caminho do ramo crítico, por conta de restrições e critérios restritivos e de sucesso e críticos para o projeto, não mudaram de lugar, porém as atividades mudaram. Para ver as atividades sem poluição, elimino as fases e vejo as diferenças. Todas as atividades azuis, com folga, podem ser feitas mais tarde. Então a primeira coisa é que a gente tem um outro cenário. São duas coisas que eu comentei. A primeira coisa é que nós temos um outro cenário de execução e temos diferenças. Temos 2 dias a mais aqui. Vamos lá, término do projeto mais tarde e temos a diferença. 15 para 19, 2 dias. Lembrando que calendário é uma restrição e a duração, embora não tenha sido alterada, ela faz com que as coisas aconteçam não em 2 dias seguidos, não em horas seguidas, mas em períodos de trabalho. Temos aqui 2 dias a mais, 6 a mais. O fim, o término, ele é levado para frente.
assim como, é claro, o início também pode ter sido levado para frente. Nesse caso, eu vou ocultar o início para que nós nos detenhamos apenas no término. Primeira consequência é que nós temos um reagendamento e que isso traz como primeira consequência o custo. Se nós olharmos o custo restante, nós vamos ver que o custo restante desse projeto é 1 e o custo restante do ALAP provavelmente será o mesmo, porque nós apenas adiamos a data de realização. A diferença deve ser 0. Custo do ASAP, custo do ALAP, que é o comparado, e a diferença. Mesmo que a gente recalcule, as diferenças serão 0. No que diz respeito a custo, não há diferença. Mas no que diz respeito à data de realização do custo, e esse é o primeiro ponto, teremos uma diferença significativa. O dinheiro a ser gasto ao longo do tempo é diferente. Vamos falar sobre essa diferença mais à frente. Aproveitamos a comparação de projetos mais cedo possível, mais tarde possível, e falamos da primeira diferença. A primeira diferença é o tempo em que o custo vai acontecer. Isso faz uma diferença. A segunda diferença no projeto é que, enquanto nós estamos com o projeto ALAP, ou seja, ASAP, ou seja, o mais cedo possível, e aqui eu vou mostrar cancelando a comparação com outro projeto. Enquanto nós estamos com o projeto o mais cedo possível, nós temos a possibilidade de sobreviver a atrasos de execução, sobreviver a replanejamentos de produção das atividades que possuem folga. Enquanto que, se nós observarmos o projeto feito o mais tarde possível, nós vamos encontrar a não possibilidade, e aqui eu abro outro projeto em uma janela separada, eu vou verificar a não possibilidade de atrasar, agendar, reprogramar coisa nenhuma. Eu trago então como segunda diferença um risco maior. Eu trago para o meu projeto uma condição de flexibilidade 0. Logo, eu tenho várias atividades que passam a ser críticas ao sucesso, enquanto na programação ASAP eu tenho apenas algumas atividades críticas de sucesso. Eventualmente, no decorrer da execução, algumas atividades, alguns caminhos podem passar a ser críticos, e aí medidas devem ser tomadas, ou não. Então, a segunda diferença entre o ASAP, painel superior, e o ALAP, proposta do painel inferior, é o aumento do risco do insucesso, o aumento do número de atividades que passam a ser críticas ao sucesso, críticas ao tamanho do projeto, críticas à extensão e ao prazo final e, eventualmente, até crítica às folgas e aos prazos que eu tinha em função dos restritores contratuais. Primeiro problema, primeira diferença, momento do gasto do projeto. Segunda diferença, aumento do risco do projeto. Com isso a gente consolida o conceito as soon as possible, as late as possible, com o entendimento de que o planejamento e a programação,
o mais cedo possível, tem uma distribuição de despesa diferente, mas traz um menor risco por conta do número de atividades críticas ao sucesso. Vou falar em atividades, vou falar em ALAP e ASAP. O conceito de folga fica aqui mais uma vez reforçado. Folga livre é o tempo que a atividade possui entre o seu término e o início da primeira das suas sucessoras, a mais próxima, que permitiria um reagendamento sem impacto ou replanejamento das outras. E a folga total, dias ou horas, seria aquela quantidade de tempo que permitiria uma reprogramação, um replanejamento, sem comprometer o prazo final do projeto. Ao ser adiada, ela poderia até adiar as suas sucessoras, porém, sem comprometer o prazo final do projeto, que é o fator crítico tradicional. Nessa ferramenta existem ainda folga total de término e superfolga. Essas duas folgas são aditivos ao método CPM, que junto com o drag duration, que é uma teoria do Stephen DeVoe, serão abordados no tópico 6, no último módulo do nosso treinamento.